Olá, bem-vindos à primeira edição de 2026 do Poesia Sem Fronteiras, o programa que na primeira quarta-feira do mês traz até aos estúdios da Sintonia a arte da palavra e a paixão pela poesia. Contamos, como sempre, com as nossas comissárias residentes, Isabel Leite e Maria Mar, que estão aqui connosco, mas vou apresentar também os nossos convidados especiais. Leonor Trindade Sousa, artista plástica de Santa Maria de Lamas, que lançou recentemente um livro de poesia. Leonor, bem-vinda aos estúdios da Sintonia. A Leonor, que já cá esteve no ano passado, numa conversa que cruzou a poesia com a arte. Nesta vamos mesmo centrar-nos neste primeiro livro de poesia e no segundo, que já está também na forja. Também connosco António Maria Matos, escritor de Espinho, que lançou em 2025 o primeiro livro de poesia. Em off dizia há pouco que a terceira é de vez, porque o António já esteve para cá vir 2 vezes e não conseguiu. A terceira está aqui nos estúdios. António, bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Muito bem. E bem-vindos também, Maria Mar e Isabel. Obrigada. Obrigada. Bom ano a todos. Feliz ano novo. Exatamente, se calhar começamos por aí. Deitamos agora o ano velho fora, não é? Começamos agora este novo ano, estamos a abraçá-lo ainda. Que desejos trazes para 2026, Maria Mar? Olha, muita saúde, porque sem saúde ficamos mesmo muito limitados e é a minha prioridade para 2026 é fazer muito exercício físico, alimentar-me bem, ser gentil com toda a gente, partilhar boas energias para ver se também as recebo e é o meu principal desejo e aquilo que eu também espero que todas as pessoas possam fazer. Muito bem. Eu em 2025 li bastante e quero ler mais em 2026, portanto o meu objetivo é este e espero que quem está lá em casa ler também dá saúde. António Maria Matos, desejos para 2026? Desejo que as pessoas tenham mais o humor pelas coisas belas, que é precisamente isto que nós estamos a falar, a arte, a literatura, que se apaixonem mais durante o ano e não só nos momentos que são para se desejar boas festas e tudo de bom. Tem que ser todos os anos, tem que ser de forma constante. Muito bem. Portanto, desejo que as pessoas se apaixonem por aquilo que realmente que elas querem, não só por um dia, mas pelo ano todo. Muito bem. Leonor? Acima de tudo, partilho da mesma opinião que a Maria Mar. Saúde, porque sem ela não somos nada. De seguida, espero que as pessoas consigam ser mais doces, mais empáticas, mais humildes e que amem o próximo como elas mesmas. Muito bem. São os meus votos. Bons desejos aqui também da Leonor Sousa. E para ti, Isabel? Ai, para mim, vão logo dizer, lá vem ela com os sonhos. E eu venho com os sonhos num mundo em que se faz guerra a toda a hora e por tudo e por nada. Parecemos os medievais, em que se ganham um terreno e agora vou eu lutar. Ou até os miúdos do recreio. Estes agora faz-me lembrar os miúdos do recreio, que o maior é o que vence e os outros têm medo e vêm fazer queixa à professora, para a professora ser o guia dos mais pobres. Então o que é que eu peço? Sonhem, agarrem sonhos pequenos, sonhos simples, sonhos de fazer bem aos outros, de fazer bem na sua terra, no seu lugar, na sua vizinhança, no seu clube de poesia, que sonhem com um livro novo, com outro livro novo. Assim, sonhos pequeninos que dão enlevo ao dia-a-dia. Sim, é isso. E não precisam de ser sonhos grandes, não é? Eu às vezes sonho só de estar uma tarde no sofá com um livro. Isso é um sonho, não é? Isso mesmo. E depois é ótimo quando isso acontece. Muito bem, vamos começar a nossa conversa. Vamos começar pela Leonor, que já cá esteve no ano passado. Como eu disse há pouco, falamos sobre poesia, mas também sobre a arte, mais na vertente de artista plástica da Leonor. Mas hoje vamos centrar-nos mesmo na questão da poesia, porque lançou no ano passado o livro Nestes Desencontros, Onde Me Encontram. Leonor, o que é que a motivou a lançar-se nesta aventura? Olha, este livro é o resultado de uma compilação de 50 anos de escrita. Comecei muito jovem a escrever, ia pôr para a gaveta, aquilo que eu chamava um poema, um pensamento, um estado de alma. E então resolvi juntar tudo. Dessa compilação saiu o livro. É claro que o livro acaba por ser um livro heterogéneo, porque quem o está a ler, como ele foi publicado por ordem alfabética, nota-se uma oscilação muito grande. Uma verdadeira montanha-russa. Uma verdadeira montanha-russa, mas em todos os aspectos, quer de emoções, quer
própria forma como escrevo, nota-se que é uma criança de 13, 14 anos, Sim. e uma adulta de 50, 60, não é? Mas deu-se o clique para publicar o livro, não é? Porque vamos guardando muita coisa, não é? Já tinha o material guardado, mas tem que haver um clique. Era a pressão que me diziam, pá, põe um livro cá fora, faz isso, qualquer coisa, nem que seja só para os amigos, para a família. E foi esse o objetivo e foi o que eu fiz. Mandei fazer 100 e eles desapareceram antes da primeira apresentação. Uau! E depois tive que pedir para fazer outros 100 porque fiz uma apresentação em Vagos, na minha terra. Sim. Fiz a apresentação do livro no dia em que nasci, em que fazia anos que nasci, para fazer uma homenagem à minha avó, porque o livro começa com uma carta à minha avó, e então juntei 2 em 1. Fiz uma exposição, a apresentação do livro, na biblioteca em Vagos. E tive que mandar fazer mais 100 livros, que entretanto tinha a apresentação do livro na biblioteca em Oliveira das Meias. Sim. Posteriormente iria ter de poesia, mais aqui na biblioteca. Não tinha mais livros, eu não vou mandar fazer Ou mais. seja, tem mandado fazer sempre mais livros? Não ou ainda mandei. Não mandei porque o objetivo deste livro específico era esse. Era E está feito. Não era aqueles espalhar, amigos. Está cumprido. Não era espalhar. Pois. Era tornar isto para meia dúzia de amigos. Pronto, está feito. Ok. Agora o segundo, que já acabei de o pagar hoje, por isso mais 2 semanitas está aí. Esse então aí já é cheio. Esse aí já a ideia é outra. Muito bem. Apenas dizer que a Irene Vieira está à escuta e diz um ano muito feliz para Irene, todos. querida. Muito obrigada. Beijinhos, Irene. Foi a Irene que Estamos- apresentou o António Maria. É ok. um amor, Irene. Muito uma amiga bem. incrível, Graças muito à Irene é que ele simpática, está sim. aqui. Muito bem, E estamos graças muito a- carinhosos graças a neste arranque todos. de 2026. E peço desculpa pela minha voz anasalada, mas Não, eu acho que está melhor ainda. é fruto da época isto, Eu acho é que está verdade. melhor. É verdade. Ainda em jeito de provocação à Leonor, eu li a sinopse desse primeiro livro, ou pelo menos apareceu-me algo na internet. Sendo o poeta um eterno sonhador, não me considero poeta, mas deixem-me sonhar. Entronca muito com o que a Isabela aqui dizia há Sim, pouco sobre os aliás, sonhos. Eu penso o que será do ser humano sem sonhos. Sem sonhos, exatamente. Não somos gente. Sim. Agora, é lógico, eu tento ter sonhos que consiga realizá-los, que é para não sentir frustrações. Porque se nós sonharmos em grande e não conseguimos lá chegar, são frustrações atrás de frustrações. Então, sonhos pequeninos, coisinhas que estão ao meu alcance e que vão. É um estímulo para o outro para o outro, e cada degrau Sim. é um bocadinho do caminho. Leonor, se tivesse que descrever ou explicar o que é que está dentro desse livro, como é que descreveria? Estados de alma. Estados de alma. É muito autobiográfico, então. Sim, aliás, eu tenho muito jeito de escrever na primeira pessoa. O que não quer dizer que aquilo que eu escrevo seja eu. Penso é que quem o lê, e tem sido o feedback que me têm dado, é que a maior parte das pessoas identificam-se com aquilo que eu escrevo. Numa fase ou outra da vida, enquanto seres humanos e sensíveis, porque penso, qualquer escritor, qualquer artista de qualquer área tem que ser uma pessoa muito sensível, e quem se apaixona por poesia também é de certeza absoluta. Por isso, porque assim, a poesia ou se gosta muito ou não se gosta nada. E normalmente não gosta nada pessoas com muito pouca sensibilidade, porque pessoas sensíveis gostam. E então, as pessoas que leem identificam-se com Eu aquilo que eu concordo escrevo. consigo. Nós falamos muito sobre isso aqui, sobre aquela ideia da poesia às vezes estar num lugar inatingível para muitas pessoas, mas eu acho que isso tem a Eles ver é que com a não forma têm como a poesia é capacidade. trabalhada Sim, também, apresentada. nomeadamente nas escolas. Nas escolas, não é? sim. Porque é de pequeno que se ganha também este gosto pela poesia, pela leitura em si. Vamos passar a palavra ao António Maria Matos. António, fala-nos um bocadinho sobre ti, como é que surge esta ligação à palavra e à poesia? Bem, lá está. Isto vai ser Uma repetição de uma sábado. repetição. E não, talvez não uma repetição. Mas porquê é que isto surge? Porquê é que surge escrever ou falar, não é? Nós, de alguma forma, temos que deitar cá para fora aquilo que está pronto a esvaziar-se dentro de nós. E durante muito tempo eu tive uma vida muito difícil, e ainda bem. Fui muito feliz com todo o sofrimento que eu tive. Foi muito feliz e só me fortaleceu. E agradeço não ter nascido de outra forma. Portanto, da forma que eu nasci, obrigou-me aos 14 anos a morar sozinho na rua e a trabalhar em simultâneo. Sim. E depois, enquanto eu via os meus amigos, não é? Ir para o café beber umas cervejolas e fumar uns cigarritos, e eu mergulhava na biblioteca de Irmesinde, que era a cidade que eu escolhi na altura, e comecei-me a apaixonar pelas letras, pelo tal bordado
bordado das palavras, uma a seguir às outras, e que elas façam sentido. E felizmente, anteriormente, eu tive uma professora extremamente amável, jamais a esquecerei, que era a minha professora de português. Ela adorava que eu dissesse umas coisas e que eu escrevesse umas coisas e que a gente escrevesse umas coisas, e depois um dia mandou-nos fazer um trabalho para casa para elaborarmos um texto sobre tudo e mais alguma coisa, e ela gostou tanto que acho que lhe criei ali uma pinguinha ali ao lado do olho, e disse, e eu fiz mexer alguma coisa. Que idade é que tinhas na altura? Era novo, tinha uns 6, 7 anos. Ok. Mais ou menos. Mas sempre gostei muito de língua portuguesa. Sim. Mas então tu começaste a escrever muito novo, a deitar cá para fora muito novo. Sim, Ok. sim. Começamos a escrever, talvez a responder à sua pergunta, começamos a escrever... Por tu, trata-me por tu, por favor. Por tu, ok. Sim. Lá está, neste livro, o que é que tem este livro? Todos os meus gritos, os meus telhados de vidro. Exato, deixa-me só dizer, Os meus telhados de vidro. lançaste o livro em agosto de 2025, intitulado Até que a água me cubra o nariz. Muito bem. Que livro é este? Agora sim. Bem, muitas das pessoas só se mexem quando a água está por aqui, não é? E eu aprendi a mexer bem antes. É muito difícil falar num livro em 5 minutos quando ele demora quase 3 anos a ser escrito, e este demorou quase 3, não por falta de 3 tempo. anos? Sim, Ok. porque algumas pessoas diferentes cruzaram-se na minha vida e mudaram um pouco a minha forma de estar e de pensar, não é? Sim. E essas portanto, influências estão também nesta obra literária, é isso? Sim. Principalmente a maior influência, que é a Dona Diolinda. Muito bem. A Dona Diolinda. Talvez seja a personagem que eu mais gosto. Foi uma senhora que já não está entre nós há alguns anos, 92 anos. Descobri que ela tinha Alzheimer e eu fui o apoio, eu fui a muleta dela. Sim. Sim, entre o restaurante onde eu trabalhava, o meu banco de jardim, ela ficava a meio, e eu levava-lhe a sua refeição à noite. Fechava-lhe a porta, endireitava-lhe os cortinados, mentalizava dos comprimidos que era. Eu tinha 14 anos e não tinha qualquer autoridade na vida dela, mas foi um suporte para ela, porque ela dizia, é engraçado que eu não me lembro do seu nome, mas eu gosto de si, eu sei, gosto de si. E dizia sempre uma palavra que eu jamais esquecerei. Se a Irene tiver a ouvir, ela sabe perfeitamente que é. Ela dizia, nunca te esqueças de ti. Mesmo sem me lembrar de ti, eu não me lembro de ti, e estás em minha casa, mas não te esqueças de ti. Ok. E foram todas essas forças que fizeram que eu fugisse das cervejolas, não é? Ok. E que me dedicasse a um caderno amarelo que encontrei no lixo, amarelado pela chuva, talvez. Uau. E disse, vão ser aqui as primeiras páginas. Oh, António, mas como é que se dá o clique também para lançares o livro, não é? Foi essa professora mesmo. Foi essa professora? Sim, ela disse, tu continua a escrever, é a única forma. Ela dizia até uma coisa que não era dela, ela afirmava que não era dela, que não existe nada mais apavorante para os ditadores do que um povo culto, não é? Um povo que lê jamais será escravo. Sim. E ela transmitiu-me essa ideia e, portanto, juntando também, agora só para terminar, eu divago muito. Sem problema. Juntando a uma frase que essa talvez foi aquela que faz com que eu não desista absolutamente de nada. Que é uma frase de William Shakespeare, de um texto dele que se chama Um Dia Aprendes. E o texto termina de uma maneira sublime, que diz: as nossas dúvidas por vezes são traidoras e às vezes elas fazem-nos perder o melhor que poderíamos conquistar, caso não fosse o medo de tentar. A autossabotagem. E exatamente, precisamente Somos pródigos isso. nisso, eu acho. Todos Sim. nós, de alguma forma, E nos eu autossabotamos. mentalizei-me disso e não, eu vou seguir isto. Tu és aquele que rema contra a maré, não é? Contra a Sim, corrente. com medo de morrer à sede com os pés em água, sempre. Tenho Ok. essa... Uau, mas isso é uma grande inspiração. Eu falo por experiência própria, porque eu sei que me autossaboto muitas vezes, não é? Acho que todos fazemos isto de uma Sim, maneira sim, ou de outra, sim, ou por sim, medo, ou fazemos, receio, sim. ou por outros motivos, mas fazemos isso também. Como é que foi o feedback deste primeiro livro que lançaste? Bem, Já passaram alguns meses, por isso é que estou a já perguntar. passaram alguns meses, tem sido muito bom, eu sou suspeito, eu não posso falar daquilo Sim. que escrevi, mas, por exemplo, falando assim, muito rápido deste livro, por norma os livros são divididos em capítulos, não é? Que é o normal, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eu dividi em 4 espasmos, aproveitando a metáfora da água. O primeiro espasmo é a água pelos tornozelos, Ok. o segundo, a água pelo umbigo, o terceiro, a água pelo coração, e depois termina a água pelo nariz.
E consegui me teletransportar neste livro de alguma forma, tentei fazer essa fusão. Eu tenho 3 idades neste livro, portanto, a passagem do 3º espasmo para o 4º, eu no início do 4º espasmo, eu volto a ter novamente 7 anos, de 39 para 7, e todo molhado, encharcado de água, no sofá da minha avó, e ela a entrar já viva, porque já tinha falecido no início do livro, ou seja, eu não quis terminar este livro porque o último espasmo é água pelo nariz. Então é o pior. Não, é o melhor, porque de facto consegui terminar o livro sentindo outra vez o calorzinho da minha avó. Uau. É por isso é que dedico este livro aos meus... dedico e continuarei a dedicar este livro aos meus avós, tal como diz aqui, porque me ensinaram a amar com verdade. E talvez não me ensinaram a amar com dinheiro, porque eu sempre fui pobre. Mas admito que os meus avós têm razão, que eu sou milionário por dentro, todos nós temos a nossa riqueza interior. Sim. Eu quero ser mais do que isto, talvez bilionário, mas... Rica em sonhos, pobre em ouro, como dizia a Floribela, sim, por exemplo. Sim. Portanto, lá está, não ter medo do desconhecido, não nos autossabotarmos a nós próprios e bola para a frente. Uau, boa. Acho que é mais por aí. Vou tentar mudar qualquer falo coisinha muito, senão... em 2026. Maria Mar, bem-vinda. Há movimento poético amanhã? Há movimento poético amanhã. Poetas Emergentes. Que, pronto, um bocadinho inspirado também no trabalho na conversa que tivemos aqui, com o Rui Sobral também. Que nos surgem escritores, poetas pouco conhecidos ainda, mas não porque às vezes têm um pouco de trabalho cá fora já editado, mas pura e simplesmente porque ainda não tiveram a oportunidade de chegar ao grande público. Também sabemos que é um mundo cruel e difícil, é um mundo não é? cruel e então, como estamos no início do ano, poetas novos, poetas emergentes, poucos conhecidos, foi o tema eleito, embora sabem sempre que é uma sugestão, ninguém é obrigado a fazê-lo, mas as pessoas vão aderindo e é muito fixe. Hora e local, já agora? Olha, é na antiga estalagem, às 21h30, lá estaremos. Vamos ter fado com o nosso amigo, querido amigo António Guimarães. Então eu vou. Eu sou fã dele. Bem, olha, vou fazer tudo por isso. Eu acho que mais não seja pelo António, já vale a pena vir, mas com certeza também pelos outros amigos que lá vão estar e pelas partilhas que vão fazer, que têm sido muito, muito boas. Tem-nos aquecido o coração nestes dias frios. Fazer só aqui um comentário. Força. Que também é o objetivo desta primeira ronda. Um comentário que fiquei aqui muito presa à conversa do nosso convidado, porque é um percurso, também António, é um percurso, e também a Maria, como eu. É um percurso de facto que nos inspira, e a forma como fala, e quando cativou logo a minha atenção, ou cativaste logo a minha atenção, quando disseste que ias para a biblioteca, não é? E fizeste-me lembrar logo o nosso Nobel, o Saramago, que foi também um bocadinho autodidata e também tinha essa coisa de quando os outros iam para o café e ele meter-se na biblioteca. E muito bem, fez ele muito bem. E eu estava a lembrar-me disso. A nossa Leonor, pronto, já é aqui do coração, já a conheci. Artista consagrada, não é? Mas a história da Leonor é muita história dele. Sim. Não se esqueçam disso. Uma vida de luta, não é? Acima de tudo. Eu sou filha de gente pobre, sou filha de um empregado de mesa. Sim. E não estudei, estudei até de dia, até o equivalente ao 9º ano, depois fui estudar de noite, mas à minha costinha, não é? Contra tudo e contra todos. Vamos fazer gente. Eu na pintura cheguei onde cheguei, mas eu sou autodidata. Gostava de falar nisso, vou receber sábado. Vais adorar. Vou receber neste próximo sábado um dos maiores prémios a nível mundial. Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Vais falar dos prémios todos. Maria António, porque assim, é de gente que vem de baixo que se vê muitas vezes os maiores resultados. Eu tenho muito medo de pessoas estragadas com tudo.
não dão valor. Então, não eu acho que têm cá hoje aqui dentro. esta mesa está salva. Não têm cá dentro. Eu acho que todos nós, A nossa todos nós somos sensibilidade. E humildes. depois, não, penso em outra coisa, que as pessoas marcadas pela vida e que tiveram que lutar por tudo, para chegar onde chegaram, tínhamos tudo para dar torto. Mas cá dentro éramos sensíveis demais para dar torto. Muito bem. É verdade. Maria Mar, para concluir, para passar à Isabel também, para ela fazer uma reflexão. É isso, eu concordo totalmente com a Leonor. Eu acho que, infelizmente, não é o caso de toda a gente, mas há algumas pessoas que têm tudo para dar torto, mas que têm uma força, uma garra e conseguem trilhar o seu caminho, afirmar-se, colher as tais pedras e construir um castelo no final. E essas pessoas, isso tem um sabor. As pedras todas e fiz um castelo. Isso tem um sabor muito melhor. Sim. E agora depois às vezes dizem-me assim, rodeias-te das pessoas certas. Não rodeio, não, se calhar são os outros que se rodeiam de mim. Acredita nisso e agora deixei lá este bocado de modéstia, pouca modéstia ao lado, mas é verdade. Ainda pegando nas palavras que o António dizia há pouco sobre o facto de ir para a biblioteca muito novo também ler, eu também fazia isso e posso dizer que o meu grande companheiro era sempre um livro ao meu lado e é engraçado porque este gosto acaba por estar nos nossos genes também, porque depois mais tarde, quando era mais já na adolescência, ouvia histórias de amigos de infância do meu pai que iam todos jogar à bola, ou roubar fruta, ou fazer o que se fazia naquela época, e o meu pai ficava sentado na relva a ler um livro, tal como eu muitas vezes fiquei na relva a ler um livro, ou sentado em algum sítio, enquanto as outras crianças iam brincar. Apenas porque fez-me mesmo lembrar, essa partilha fez-me lembrar isto também. Isabel, o que é que nos tens a dizer nesta primeira ronda, para a seguir passarmos para a ronda dos poemas? Ler poemas. Sim. Então, nesta primeira ronda, é uma alegria muito grande estar aqui a apresentar o António Maria, finalmente, Sim. graças à nossa Irene, como já dissemos, que foi ela que disse, olha, há um poeta que escreveu um livro, é de Espinha, apresentou o livro e eu fui lá cantar para ele. Então, o António Maria foi convidado do encontro de amigos que eu faço mensalmente em Santa Maria de Lamas, na Casa do Povo. Foi agora no sábado. E foi agora no sábado. Então estávamos lá, 12, 15 pessoas, pouquinha gente, e o encontro de amigos de janeiro deste ano 2026 foi realmente o verdadeiro encontro de amigos que eu sempre ambicionei. Todos em silêncio a ouvir o António Maria. Não estávamos a fazer frete, não estávamos a fazer favor, não estávamos a fazer, não é, António? Ele a falar com toda a naturalidade da sua vida cruel, de um menino que foi abandonado pequenino, foi abandonado pelos pais, que os pais eram uns adolescentes de 12, 13, 14 anos. Por aí, ele foi viver com os avós morreram e ele ficou só no mundo e foi a pé, com uma mochila às costas e umas cuecas na mochila e pouco mais, caminhar até parar num banco de jardim de uma cidade de Irmesinde e trabalhava num restaurante, apareceu num restaurante a dizer, eu quero é trabalhar, não importa, se não gostar de mim depois não me pague, mas eu quero é trabalhar. E ele começou a dar conta do recado, começou a perceber qual era o cliente, que gostava, que não gostava, começou a trabalhar de dia e de noite, apanhou depois o turno da noite, e a tomar banho numa estação de serviço e lavava a sua própria roupa e ia secá-la numa lavandaria de serviço. A história em si, a maneira como ele falou, a humildade daquele momento foi algo extraordinariamente poético, muito bonito, no sábado em Santa Maria de Lamas. Uau. E eu tenho que agradecer, António Maria, tu conseguiste emocionar-nos, conseguiste mostrar a tua superação, conseguiste mostrar que está aqui uma obra, conseguiste mostrar o caminho da dificuldade com toda a tua naturalidade, sabes? E são pessoas destas que nos dão inspiração num mundo tão desumano, cruel. Uau. e de lutas
inglórias, lutas fúteis, de futilidades até. Que grande forma de começarmos este ano de Este ano, 2026, com dois grandes convidados aqui. Muito grandes. Uma grande Artista. que é nossa vizinha, não é? Que é a nossa amiga, que a gente diz, eu conheço. É a história de, eu conheço. E um homem que veio, um rapaz humilde que veio do nada, da sua luta, do seu... E eu agradeço à tua professora de português e isso leva-me a acreditar que os professores são insubstituíveis. Sim. Venha a inteligência artificial, venha, mas os professores, o lado humano, o lado de ver aquela criança que tem algo para se segurar, é disso que nós precisamos, rodear-nos de pessoas assim, inspiradoras, e nós estamos realmente a começar o ano com este poder todo. Uau. Obrigada. Obrigado. Muito bem, a Leonor já está ali a mostrar escritos e, portanto, vamos passar para a ronda poética, a primeira, e vamos começar pela Leonor Trindade de Sousa. Leonor, o que é que escolheu e porquê? Estamos a falar de agradecer às professoras. Eu tenho que agradecer eternamente à minha professora do segundo ano complementar, é o 8º ano de agora. Muito bem. Olha, Está aqui a prova. Fico feliz. Isto é uma redação. Uau. O tema da redação, ela escreveu no quadro, o que Gosto penso tanto da disso. solidão. Da E eu solidão. fiz um poema. Com aquela idade. Pronto. Aquela idade, 14 Ok. anos. 14 aninhos. Não tinha papel fiz o rascunho na mesa. E depois passei a limpo para aqui. Muito bem. Está aqui a folha, a cópia da folha, que ainda hoje a tenho, já velhinha toda. Eu Muito bom. copiei para aqui. Então, o que eu penso da solidão? Vamos a isso. Vamos. É um barco afundado, onde mergulha a tristeza. É um tempo passado num dia sem clareza. É um barco sem fundo, é um barco sem velas, é um desespero profundo. É noite sem estrelas. É um bosque sem fim, onde não há um raio de luz nem uma flor de jardim. É uma vida que não se cansa de viver. É a alegria cansada de sofrer. A professora no dia seguinte entregou o teste e perguntou-me quem é que fez este soneto, porque isto é um soneto, 2 quadros e 2 tercetos. E disse-lhe, fui eu. Cheia de vergonha, com medo que ela... Pensei que ela me ia ralhar. E disse, fui eu. Até está aqui, de eu estar a rimar Sim. na minha carteira. E ela veio. Então deu-me os parabéns e por trás disto, quem fez este soneto, se fostes tu, está muito bem, parabéns, continua. Dali para a frente, era sempre, Leonor, queres fazer um poema? Sim. Leonor, faz uma quadra. Aquela professora, Dona Odete, E assim Também nasce alimentou. hoje. marcada, E assim nasce ficou hoje. marcada para o resto da vida. Uau, boa. Gostei bem. muito dessa primeira partilha. Isabel, o que é que tu nos trazes? Eu tenho que homenagear a minha professora primária, a minha professora Dona Clarinha, que ainda é viva, vive em Espinho. E foi ela a minha musa, a minha inspiração para a profissão que me apaixonou, a ser professora. E para escrever do meu jeito simples, foi ela também. E parabéns às professoras. Muito O que bem. é que eu trago para começar? Eu comecei a ler o livro do António e vou aqui nesta página. E eu só queria mostrar-vos aqui um pouco do lado poético que tem nestas palavras. Portanto, era naquele momento em que tu estavas... a dizer assim: havia dias em que o passado lhe batia nos ombros com força, com uma mão a pedir contas. Bastava uma luz, um som, um cheiro e tudo voltava. O tilintar da colher contra a chávena da avó, o ranger da cadeira do avô, quando se sentava depois de trabalho, a sombra das roupas a secar no quintal. A infância vinha assim, sem avisar, não como consolo, mas como presença. E ele, o António, deixava que viesse, não para se prender a ela, mas para lembrar que já tiveram lugar. Não sabia explicar isso a ninguém, que a dor também pode ser uma âncora, que recordar não é sofrer, é manter-se ligado à parte que ainda não morreu. Por isso, não odiava a memória, carregava-a como se carrega uma pedra no bolso. Sente-se o peso, mas também o calor. Este bocadinho, o momento em que o António, que é o personagem, estava sozinho
sozinho e que lhe vinham recordações simples da sua infância e do seu tempo em que vivia com os avós que morreram. Ok. Obrigada pela partilha também, Isabel. Obrigada, António. António, o que é que podemos ouvir da tua parte? Bem, eu não gosto de ler coisas minhas. Ok. Eu posso ler dos outros? Claro, Sim. é escolha livre. Pronto. Cada um Lá faz está. o que quiser. Perante aquilo que me pediu. Sim. Eu comecei a ser minimamente conhecido, pronto, no Facebook. O meu parceiro é António Maria Matos, e na altura eu comecei a escrever crónicas Sim. sobre o telhado de vidro dos outros. Quanto pode gritar uma mulher em silêncio, não é? E eu tentei escrever esse grito. E tem sido assim, e já tenho quase umas 200 crónicas e tenho tido muita sorte, porque 2.000, 3.000 likes no Facebook é muito difícil, ter 200, 300 comentários, tenho tido muita sorte. E, portanto, como as crónicas foram o início da minha apresentação social, digamos assim, eu sempre tive uma crónica que mexeu muito comigo. Eu tenho um escritor de lição, eu gosto muito, muito mesmo. Conheço pessoalmente, a ele e a família, António Lobo Antunes. Sim. Conheço pessoalmente, tive esse privilégio na livraria Lelo e trocámos Estiveste contactos. lá em 1900, Sim. em 1900, Não. em 2019. Na outra margem do mar, sim, na outra margem do mar. Em 2019, que no depois lançamento, veio o Covid. Eu também lá Exatamente. estava. A sério? Uau. Também lá estava. Ok. O mundo é pequeno. Apresentado, Ou melhor, Eu não vi, apresentado. está um videozinho no YouTube pequenino, curto, quase um trailerzinho. Sim. Aquilo foi E aparece lá a minha fantástico. careca. Ai, Sim. E foi fantástico. O livro que ele me autografou, portanto, no Entres Tão Depressa nessa noite escura, Sim. não podia ser vendido. O livro estava lá exposto, numa redomazinha retangular, e só que aquilo estava um stress imenso, não é? E a menina que andava, notava-se que era nova lá, e disse, olha, eu quero comprar daquele, já estava com o dinheiro na mão. E ela, está bem, pronto. Eu fui um bocadinho persuasivo, porque eu queria muito aquele livro. E ela não podia vender aquele livro. Era unicamente para estar exposto, mas passaram-me fatura e tudo. Portanto, Ok. E ele questionou-se na altura, como é que arranjou este livro? E a diretora, esse livro não era para vender. E eu disse, agora não tem hipótese. E ele disse, agora é dele. E assinou e tal, Uau. pronto. E tu O dizes, Guimarães foi na dele? Barreto é que Sim. moderou a conversa. Perdão? Guimarães Barreto. Sim. Muito bem. Sim. Que gente boa. É, Mas, foi António, muito especial. então, Exatamente. vamos ter Lobo Antunes, Há é uma- isso? Pode ser. Uau, é maravilhoso. pronto. António Lobo Gosto Antunes. muito. E é a minha crónica favorita de todas que eu já escrevi até. Não sei, eu não tenho crónicas favoritas minhas, mas talvez os outros possam dizer isso. Mas dos outros, eu tenho a crónica da Pomba Branca. Diz essa. Pode ser? Força, vamos então. É longa. Um bocadinho. A Crónica da Pomba Branca. Sim. E tu sabias de cor? Eu sei, mas tenho medo de falhar. Ok, Estamos em rádio, então não vá. é? É Eu não isso, quero vamos lá falhar. então. Então vá. Força. Então, Crónica da Pomba Branca. O sítio onde moro em Lisboa é uma aldeia. Tem merceariazinhas, lojecas, cabeleireiros pequenos, uma constelação de restaurantecitos, sapateiros, costureiras, capelistas. Não habitam pessoas ricas, o que se percebe pelos automóveis, pela roupa, pelas caras. Toda a gente se conhece. Há pombos a sujarem os tejadilhos. Ainda bem que as vacas não voam. Gatos à setor de carvalhais e, no que respeita ao meu quarteirão, do Algeroz para cima sou o melhor escritor. Ignoro se sabem o que faço, julgo que tenho uma ideia vaga. Há quem me trate por Sr. Doutor e quem me trate por Sr. António. Prefiro o Sr. António. Afinal de contas sou um carpinteiro. Aqui ao lado, sempre que saio, um grupo de reformados joga a moeda. Digo, boa noite, meus senhores. Desbarretam-se. Boa noite, Sr. Doutor. E o jogo continua atrás de mim, solene. É a hora alegre e triste em que os candeeiros começam a acender-se e uma fininha melancolia, como escreveu o poeta cabo-verdiano Jorge Barbosa. Quem aqui não sentiu esta nossa fininha melancolia? Entra devagar em nós, doce, quase agradável, com a lembrança das pessoas de quem gostamos dentro, transparentes, a sorrirem. Caixotes de lixo cambilhando para a rua. Mulheres sentadas na soleira, o Sr. António passando por elas com o livro na cabeça e a saudade dos mortos. Há armazéns também internamente fechados. Nas janelas iluminadas, lustres, ângulos de armário, prateleiras forradas
e eu cheio de ternura por aquilo tudo. Nem um pingo de vento nas árvores. O que estás a fazer? A entrar em casa, a jantar? Daqui a pouco os dias desatam a tornar-se pequenos e o cinzento deles a desbotar no meu peito, a fininha melancolia engrossando. Jorge Barbosa, onde para aquela que morava do outro lado da cidade, acolá no alto, de onde se via o mar. E onde paras tu, Sr. António? Metes a chave no buraquinho, entras e a sala enorme, escura, livros, quadros, retratos. Os cortinados escondem os prédios em frente, o escritório negro, negro. Onde para aquela que morava do outro lado da cidade, acolá no alto, de onde se via o mar. Fininha melancolia vem e cobre-me. Não me abandones neste momento, que preciso de coisas suaves, dedos na minha testa, uma voz que me garanta ter um lugar no mundo, não derivado aos livros, pelo menino que sou, que desamparo às vezes. Tenho esperança de escondê-lo bem. Sou tão importante eu, sou um grande autor e acabei de nascer. Uma impressão num dente, mas a perspectiva da broca, ora cá temos uma carizinha, desagrada-me. E os caixotes do lixo caminhando para a rua. Vivo só. Não custa. Quer dizer, às vezes à noite custa, mas faz de conta que não custa. Ando a escrever um livro que não faço a menor ideia quando acabarei. São tão difíceis as palavras e demorei anos a dar conta disso. Ao princípio era canja, até a gente perceber que há uma diferença entre escrever bem e escrever mal. Então, começa a angústia. Um pouco mais tarde percebe-se que há uma diferença ainda maior entre escrever bem e obra-prima. Então a aflição é completa. De forma que aqui ando eu, de caneta na mão, na minha aldeia, no centro da cidade, em que acabado de jantar, mulheres da vida, travestis, bares alterne perto, com uma fila de táxis à espera, e tudo isso cheira a miséria e rasca. Onde para aquela que morava do outro lado da cidade, num degrau à espera, nasci de uma mulher e há ocasiões em que me esqueço disso. Devia-me lembrar o tempo inteiro. Onde para o meu pai, que de certeza se foi embora do cemitério para a companhia dos seus cachimbos, dos seus livros, dizia, bem vês, e fazia um silêncio antes de continuar. Bem vejo o quê, pai? Os pais estão entre nós e a morte. Se calhar um homem só se torna homem depois do pai morrer. Homem no sentido mais profundo do termo, qualquer que tenha sido a nossa relação com ele. Depois do enterro do meu avô, o meu pai fechou-se no escritório e pôs barro tão forte que se devia ouvir na Venezuela. Ficou para ali horas, a ensurdecer o mundo. Quem aqui não sentiu esta nossa fininha melancolia? Chamo-me António. Ao encontrar de manhã para a barba, penso, chamo-me António. Um nome tão comum. Pobre. Se fosse rico, chamava-me Bernardo, ou Lourenço, ou Gonçalo. Assim, consolo-me com António. Apesar de tudo, parece menos feio do que Hernani. O que importa, chama-me eu. E eu, debruçado para o papel, nas redações em que tenho gasto a vida. António, porque os meus dois avós eram Antónios. O que será de mim? Gosto do andar onde moro, não penso mudar-me mais. Assenta-me bem nos ombros. António, não. Sr. António, olha, se calhar envelheci. Cruzes Canhoto, envelheci uma ova, tenho 15 anos e vou para o Trindoque no Benfica. Nos intervalos não estudava e compunha versos furiosos com a sua mediocridade. O mendigo do costume pede cigarros. Dou-lhe o que estou a fumar. Não fala, murmura. Quase não se aguenta nas canetas. Nem sequer cheira mal, isto é, anda tão sujo que está para além dos cheiros. Olhinhos piscos, dedos incertos. Isto junto do templo adventista, onde nunca vi ninguém entrar, frente a umas escadinhas que conduzem sei lá onde. Que bonitos os pés das mulheres agora em julho. Que linda a sua forma de andar. Pôs a caneta. Olha as minhas mãos. Estão vazias. Mas tenho a certeza que se a juntar, ao abri-las sai uma pomba branca. Como os ilusionistas do circo, da época em que eu me lembro. Aí está ela, cheia de arrulhos, a bater asas em mim. António Lobantunes, Pomba Branca, muito obrigada, António Maria Matos. O António tem uma voz muito meiga e com uma textura muito interessante. Obrigada, gostei muito do timbre e gostei muito também da leitura. Obrigado. Maria Mar. Era aquilo que eu estava a pensar, tem uma voz radiofónica. É verdade. Pode vir aqui fazer um programa, Poesia Sem Fronteiras, quando eu não puder, não é? quando nós não pudermos. Voltará certamente, não é? Acho que sim, acho que sim. Então, Sal da Língua, uma sugestão tua, Uau. deste
Incrível. escritor, poeta, incrível, como tu dizes, Eugênio de Andrade, que faria anos A 19 de janeiro. a 19 de janeiro, se ainda andasse por cá, mas faz anos na mesma que nasceu este homem fantástico. Escuta, escuta, tenho ainda uma coisa a dizer. Não é importante, eu sei. Não vai salvar o mundo, não mudará a vida de ninguém. Mas quem é hoje capaz de salvar o mundo? Ou apenas mudar o sentido da vida de alguém? Escuta-me, não te demoro. É coisa pouca, como a chuvinha que vem vindo devagar. São 3, 4 palavras, pouco mais. Palavras que te quero confiar, para que não se extinga o seu lume breve. Palavras que muito amei, que talvez ame ainda. Elas são a casa, o sal da língua. Obrigada, Maria Mar, por essa partilha. Nós estamos a ficar com pouco tempo, mas eu vou ler aqui um poema também. Eu hoje não estou nas melhores condições, mas vou ler. Trago uma das minhas poetas favoritas, poeta mulher. Eu não gosto do termo poetisa, então para mim são todos poetas. Neste caso, hoje até só trago poetas mulheres e trago uma que eu gosto particularmente, Filipa Leal, já acho que trago quase todos os programas cá, do livro Adrenalina. O poema chama-se Noctívaga e acaba por ser aqui também quase uma provocação para os poetas que temos aqui em estúdio e diz assim: não esperem dos poetas mensagens a horas. Não esperem dos poetas pedidos de desculpa que não sejam ao mesmo tempo declarações de amor com mais anexos do que a declaração de IRS. Não esperem dos poetas sumo de fruta cortada na hora, com bastante gelo, e um relevado bem cortado, e umas unhas bem cortadas, e um coração bem cortado. Para escrever poemas é preciso ter o punhal de Caravaggio encostado à língua. Nem esperança, nem medo. Não esperem de um poeta que vos corta a língua. O poeta quer ouvir tudo, apesar de tudo, e até de manhã. Não esperem de um poeta que vos corte o coração. Não sabe. Não foi o poeta que cortou o dele. Não calem o poeta. Nunca calem o poeta. Não há nada pior do que cortar a língua a um poeta. Ele não se cala. Fica tudo nos livros. Quando não quiserem mais o poeta, devolvam-no. Numa caixa forrada à alcatifa dos anos 70. O poeta gosta da palavra alcatifa, apesar das alergias, e tem queda para se magoar a sério. Cortem-lhe as unhas com os próprios dentes e, se não se importam, tirem-lhe o punhal. Sejam amigos dos poetas, mesmo que a coisa fique difícil, mesmo que dê vontade de o encher de murros ou de beijos. Não esperem de um poeta uma amiga imaginária. Esperem de um poeta uma cadela imaginária, a que os vizinhos, por hábito, chamam Noctívaga. Filipa Leal, trago aqui também esta sugestão, gostei muito deste poema, revisitei-o recentemente. Obrigada. E fica aqui também esta leitura. Nós estamos a cerca de 10 minutos do programa, portanto, eu vou pedir agora que sejamos sintéticos, para ainda termos uma segunda ronda, podemos passar um bocadinho das 7, não há problema. E passando para a Leonor Trindade Sousa, eu nem sei, porque quero falar sobre o novo livro, mas também sobre o prémio que vai acontecer agora no fim de semana. Começamos por onde, Leonor? O prémio foi assim uma parte. O prémio é de pintura, não é de escrita. Claro que sim, mas eu quero... Tenho vários de escrita, mas este é de pintura. Vamos falar sobre isso. Como é que surge este galardão? Quando é que soube da notícia? Soube há cerca de 2 semanas, que vou recebê-lo no sábado. Estamos a falar do prémio? Arte no Mundo. Muito bem. É um troféu grande, pronto. Em Cesária, em Itália. É um prémio de bastante prestígio e eu fico muito orgulhosa por recebê-lo, claro. Como sempre. Parabéns, Leonor. Tenho pena de não ir lá para a escola. Não vais. Pois. Não dá para tudo. Mas, Leonor, parabéns por este galardão, Obrigada. não é? Isto é um orgulho para a freguesia de Santa Maria de Lamas, para o Conselho de Santa Maria da Feira, para o país, não é? Porque estamos a falar de um prémio internacional. Ele está cá, eles mandam. Muito bem. E falando sobre o novo livro, eu tenho aqui umas notas, deixem ver se eu consigo encontrar isto.
porque a Leonor tem este primeiro que lançou em 2025 e, entretanto, já tem um novo que se chama Sinopse da Alma, um título que dá também nome a uma exposição que está na escola, que já esteve na Escola do Dr. Ferreira da Silva, em Cocojães. Sim. Fale-nos um bocadinho como é que, Leonor, segundo livro, porque parece-me que é uma aventura diferente do primeiro, certo? Sim, sim. O segundo livro é uma Leonor que é muitíssimo mais madura, não é? Porque é compilação de 1 ano e tal de escrita, não tem nada a ver com o primeiro. Que penso que quem o lê, porque quem o leu já chegou também a essa conclusão, que muitas pessoas se identificam com o que está escrito, continua a escrever na primeira pessoa, momentos, sentimentos, estados de alma. É lógico, eu evito até muito os estados de alma, porque há muitas pessoas que não têm paixão para estados de alma, para não sei o quê. Não têm, mas no fundo também têm que os ter, toda a gente os tem, não é? Certo, Isso venha lá quem vier e de onde vier. Mas pronto, às vezes gostam de se armarem-se novos e dizer que não têm paixão para estados de alma. Mas toda a gente os tem, que não têm, se calhar, a capacidade de a falta de sensibilidade que falávamos. Sim, depois Sim. porque se acham, se calhar, diferentes, superiores, que não têm desses momentos, mas temos, todos temos. É um livro todo ilustrado por mim, só com mulheres, porque acredito que, pela forma como escrevo, que vai tocar um bocadinho mais às mulheres. Muito bem. Às mulheres, porque eu sou uma eterna lutadora. Uma feminista. Não é bem feminista. Coisas que eu também não És como eu, concordo. também não gosto de catalogar. Eu não gosto de falar com o feminista. Porque eu sou uma também. eterna lutadora pelos direitos da mulher. Humanista, não é? Pelo Humanista. ser humano em si. Acho que nós somos dois seres humanos, completamos-nos. Não somos iguais, mas a diferença também não pode ser tanta quanto nos fazem sentir que é. E esse livro reflete também um bocadinho esses estados de alma. Reflete muito. Muito bem, boa. Pronto. E quando é que ele estará cá fora? Já existe Eu penso data? que paguei hoje. Por isso daqui a 15 dias ele está cá fora. Agora estou a pensar. Fiz a transferência ainda há um bocado. Qual é a editora? Sabes porque é que eu falo? Porque aqui não sei o nosso nome, António mas Maria eu depois dou. também tem uma editora, também tens que falar disso, António Maria. Está bem, pensei que estavas a pedir. Muito bem. Muito bem. É de Lisboa. Ok, mas É de Lisboa. Leonor, e depois deste segundo livro, vem um terceiro? Isto agora. Não sei. Eu nunca faço planos a longo prazo. Ok. Para nada. Absolutamente nada. Aliás, já me ouviram dizer isso. Para mim é um dia de cada vez. Muito bem. Não sonho muito além de 8, 15 dias. Que é para depois não ficar nervosa, estressada e desiludida. É um passinho de cada vez. Muito bem. Vamos ver. E sempre muito trabalho e dedicação, não é? Muito trabalho, porque a pintura tem-me absorvido imenso. Muitas exposições, muitos espaços em que sou artista residente que tenho que responder, não é? Porque constantemente a ser solicitada. Ainda está a exposição a decorrer aqui em Santa Maria da Feira, no Vai Zenendarte? estar aqui 2 meses. Já agora, quero falar um bocadinho sobre a exposição. O que é que o público pode encontrar? São 8 obras, penso eu, não é? São 8 obras, estão ali no Zenarte. É um espaço fabuloso, acho que é digno de ser visitado, não pela minha obra, mas pelo espaço em si. A minha obra é um complemento. Que está aqui, tão perto de nós e que as pessoas nem sequer sabem que ele existe, a maior parte. É um espaço fantástico. A exposição surgiu, sou amiga do Paulo. O Paulo disse, olha, podemos fazer uma coisa interessante lá no espaço, já agora o primeiro evento, e que desses, o primeiro evento, já que todo o espaço é arte, com o artista. Cada terra, pronto, vamos lá. Foi lá a casa ver a obra, foi ele que escolheu os quadros. Ele escolhe o que quiseres do que está aí, porque eu há dias mudei o que tenho nos hotéis, porque sou artista residente na rede de hotéis da Sonai, de maneira que ali tenho de X tempo mudá-los. Olha, mudei-os para aí há 15 dias, mas não vou lá tirar nenhum agora. Escolhe do que tens aí. E ele escolheu aqueles 8 e, pelos vistos, muito bem. E convido quem quiser assistir, quem quiser lá ir ver, tem que agendar, porque aquilo não está aberto ao público. Marca para o telefone, ou comigo, ou com o gerente do espaço, e pode visitá-lo. Muito bem, boa. Ainda vamos ter tempo para a nota final. Meu Deus, nós estamos mesmo sem tempo. Eu não sei, isto descontrolou-se um bocadinho. António Maria Matos, falamos já sobre este primeiro livro. O que é que se segue? Projetos, futuros, planos? E é engraçado isto, ainda bem que faz essa pergunta, porque tenho uma amiga, temos uma amiga em comum, que de facto deu uma opinião em mudar um bocadinho o trajeto do meu pensamento,
Eu estou a escrever o segundo livro e estou parado numa rua sem saída, a olhar para um prédio e estou a acompanhar a vida de 6 famílias. Mas eu acho que vou recuar um pouquinho e vou pegar em todas as crónicas que tenho no meu Facebook e criar o meu primeiro livro de crónicas. Ok. Porque já tenho material, tenho... E é só fazer feito. acontecer, sim. Aproveitar feito. que eu sou a editora Telhados de Vidro. Telhados de Vidro, a editora dele? Porque na altura que eu tive para lançar o meu livro, os custos que me apresentavam para aquilo eram elevadíssimos. Era aquilo que falámos no início, é cruel este mundo, exato, não é? Precisamente. E Deus me livre, eu senti-me... Não pode ser assim. Era muito, ultrapassava os valores que... e o que é que aconteceu? Eu disse, surgiu uma ideia, porque é que eu não crio o meu próprio livro? E pesquisei em tudo e mais alguma coisa, pronto, elaborei o meu livro num programa de computador, envio para uma impressora gigante que está sediada na Holanda e faz com que isto aconteça. Portanto, a Telhados de Vidro surge dessa forma. Portanto, o que é que acontece? O próximo livro será De crónicas. de crónicas e a culpada é a Irene. Uau. E Sim, também a minha Emília, que é namorada. a minha namorada, que sempre me disse, tu tens que lançar as crónicas que tu tens no Facebook. Boa. Já está feito Eu o acho trabalho. bem, sim, eu acho bem. E talvez seja por aí. Ok. É por aí, sim. Muito bem. Depois vens cá lá ler uma crónica tua. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E vamos trocar as redes sociais no final. Muito bem. Nós estamos muito perto do fim, mas eu gostava de ainda ir a uma segunda ronda poética, necessariamente mais curta, se for possível. Não pode ser mais pequenino. Podes começar tu então. A Maria Mar traz é o Rui Sobral, não é? É o Rui Sobral. Sim. Um abraço de todas nós para ele. De todos nós para Todos ele. nós para ele. Noturnos. É o poema 7.259, 11 e 7. Sou talvez o menino que nunca saiu do colo da ausência. O neto que chegou tarde demais para prometer que não voltaria a falhar. E de todas as vozes que me disseram volta, foi a dela. Foi a dela que ficou a gritar mais baixo, mas sempre. Obrigada, Maria Mar, por esta partilha. Eu trago um poema, é um bocadinho grande, mas eu não vou conseguir retalhar e vou lê-lo na mesma. Também, eu vou tentar ser rápida, pronto. Também ainda estamos... É verdade. Eu trago a Cláudia R. Sampaio, eu já trouxe este livro cá, Uma Mulher Aparentemente Viva. Na altura eu comecei pelo início do livro, porque este livro, todos os poemas estão encadeados, isto conta uma história. Fala muito sobre mulheres e também sobre algo que fomos falando aqui. Sim, eu já trouxe cá uma primeira parte, agora vou trazer já o poema 8, está assim numerado, portanto já é numa fase mais avançada do livro, e o poema diz assim: a mulher acordou e olhou em volta, vendo o quarto tão diferente, as coisas todas fora do lugar, nada estava como antes, nem o seu rosto. A mulher sentia leveza, o corpo começando a vibrar. Sim, havia uma diferença. Iria a vida começar a mudar? Talvez não fosse assim tão má a solidão. Talvez todo aquele tempo em que se sentiu lentamente morrer tivesse sido, afinal, a razão de ter descoberto o seu verdadeiro ser. Ela era ela, não tinha dúvida alguma, mas não sabia o que isso significava. Ela era ela, só havia uma, mas nem por isso ela se encontrava nem um certo objetivo, um pertencer. Não se sentia ainda presente, mas... levada pelo novo sorriso, decidiu dar-se uma oportunidade. Iria estar atenta à luz, à novidade. Iria fazer o que fosse preciso para suportar a sua solidão. Não podia evitar, estava sozinha, então pôs-se direita, porte de rainha, e com espanto olhou-se ao espelho. Viu-se, na verdade, não uma ilusão. Sentiu-se até uma mulher muito importante. E naquela forma de estar emocionada, como num louvor ou numa oração, quis eternizar aquele instante. A mulher andava pelo quarto, rindo, pulando, só a ser, só a existir. O corpo esvoaçando. Ah, pudesse ser sempre assim, um sonho presente, o sonho sonhando, a vida inteira numa música, uma canção. E tão pura quanto podia, mergulhada nesta sua euforia, a mulher andava pelo quarto gritando: solidão, solidão, solidão.
gritou, gritou, esquecendo o seu morrer, comemorando a sua nova condição. Esquecendo o medo, a mulher gritou, gritou, até a voz começar a desvanecer. Solidão, solidão, solidão. Para quem gosta de boa poesia, eu recomendo muito a Cláudia R. Sampaio. Ela tem uma história de vida, também é artista plástica, como a Leonor Sousa. E esse poema fez-me lembrar o livro Paula, da Isabel Allende, que fez uma festa quando se divorciou. Muito bem. Este livro também traz ilustrações da própria Cláudia e é maravilhoso. E a Cláudia tem ainda um trabalho mais especial, porque a Cláudia tem uma doença mental e escreve também sobre isso, e fala sobre isso, e utiliza a sua arte para sensibilizar outros em relação a isso, que a doença mental não tem que ser um estigma, não tem que ser uma barreira, e que pode até significar outras coisas, outros horizontes. E fica aqui esta minha sugestão da Cláudia R. Sampaio. E vamos à Leonor Sousa. Leonor. Então vou ler um poema do próximo livro. Muito bem, uau! Pequenino, tenho aqui muitos, mas muito grandes. Está bem. Entre versos brandos, abraço esta cutilante vontade de escrever. A poesia é como lanças, despassando toda a amplitude do meu ser. Se me envolvo nesta roda da melancolia, deixo a caneta solta, certa de que para onde for, deixará rastros de mim por toda a parte. Obrigada. Pequenino. Muito rapidamente, Isabel. Muito rapidamente? Sim, não tens. Muito rapidamente! E hoje já disse muita coisa. Já não dizes mais, António? Então, não, 7 Ok. minutos. O António já não diz, então. Queres dizer alguma coisa? Não, deixo para si. Para ti, olha Para para ti. si. É. Ó João Rasteiro, onde tu estiveres. A anatomia de uma derrota. Sim. Tu foste tão importante na nossa vida, para mim, para a Filipa, cheio de importância que a seres tão simples como nós. E então, há um amigo historiador que diz que o planeta Terra está neste momento com 40 guerras iminentes. Agora com a Venezuela deve ser 41, mais ou menos. Então, tem aqui um poema do nosso João Rasteiro. Gaza é uma longa noite. Anoitecem os dias na mortalha esterilizada do mundo. Deus é uma longa noite. Turvam os vestos no gás carbónico da fiusa. Poesia é uma longa noite. Tombam os gazeus na terra suja dos eleitos. Paz é uma longa noite. Fartam os silêncios no verbo impiedoso do vazio. Mundo é uma longa noite. Adoida o mundo na primavera sem idioma. Homem é uma longa noite. Vela o suicídio no oceano como uma moção. Gazeante é pressa em sua bárbara herança. Uma longa noite em seu gazelle. Obrigada, Isabel, por essa partilha. Um beijinho também para o João Rasteiro, onde quer que ele esteja. Em breve regressará aqui aos estúdios. Aliás, nós queremos sempre que as pessoas regressem, não é? Eu também quero fazer parte da vossa equipa, que são Muito os que bem. conhecem o João Rasteiro. Boa, muito bem. Em breve. Estavas em momentos importantes da medieval. Sim, eu estava, acho Muito que estava bem. numa viagem ou qualquer Numa coisa. viagem, Em agosto. na viagem. Sim. Foi na viagem. Ou na viagem medieval, acho que foi isso. Não, Pronto. viagem Não. medieval foi a Elizabeth Bárbara, foi em setembro. Fui. Estavas na Grécia, penso eu. Estava na Grécia. Exatamente. Estavas na melhor. Grécia, numa formação. Pronto, a Na verdade Grécia, é essa. estavas, Também não estavas. trocava. Muito bem, nós temos que nos despedir dos nossos ouvintes. Vamos para notas finais. A Leonor começou, portanto, agora vai terminar. Maria Mar, Olha, começas tu. dizer que triunfem as pessoas sensíveis, e mais não digo. Muito bem, ótima mensagem para terminar este primeiro programa de 2026. Bem, António. para todas as pessoas que sintam que têm algum manuscrito lá em casa, não se proíbam. Ok. Falem com telhados de vidro, ok? Falem comigo, podem pesquisar através do Facebook, António Maria Matos. Sim. e Podem, se quiserem adquirir o livro, como é que podem fazer? Mandam-te mensagem pelo Facebook, Mandam por mensagem e exemplo? envio para casa, sim. Ok, sim. boa. Eu envio literalmente este livro para casa. Sou eu de costas. Eu estava com curiosidade, mas Eu há bocado também pensei isso. Um amigo disse-me, tira a camisola. Eu disse, eu namoro, não brincadeira. E ele, não, tira a camisola que eu vou-te ajudar. E tirou-me esta fotografia, mostrou lá com a inteligência artificial e fez-me isto. E ficou muito impressionou-me bem. bastante. Uau. Não é? De costas, parece assim um pouquinho atrevido. Um Não é? artista. pessoal. Um artista. Sim. Muito Portanto, bem.
Este foi assim, portanto, quem quiser escrever um livro, não existe quantidades mínimas nem máximas. E eu vou pensar nisso. Pode falar com Telhados de Vidro, porque eu tenho consciência que eu pratico metade dos preços do convencional. Eu vou pensar garantidamente. nisso. Muito Prometo. bem. Obrigada, Ok, António, pela presença aqui nos estúdios. Isabel, mensagem. Eu gosto muito desta frase do filme Sociedade dos Poetas Mortos. E eu vou lê-la, eu leio-a tantas vezes vezes aos meus alunos. E agora é assim, neste ano novo. Não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque fazemos parte da raça humana. E a raça humana é cheia de paixão. Medicina, direito, administração, engenharia são atividades nobres, necessárias à vida. Mas a poesia, a beleza, o romance, o amor são as coisas pelas quais vale a pena viver. Obrigada, Isabel, por esta partilha também. A última palavra cabe à Leonor. A mensagem que eu deixo a todos os nossos ouvintes é que sonhem muito e façam os sonhos acontecer. Obrigada. Obrigada, Leonor. Obrigada às 4 pela presença aqui nos estúdios. O programa Poesia Sem Fronteiras fica por aqui, mas apenas a edição de janeiro. Nós estamos de regresso na primeira quarta-feira de fevereiro. Da minha parte é tudo por hoje. Eu estou amanhã de regresso, nos finais de tarde em sintonia, com a entrevista a partir das 6, a partir das 19 horas. Há discordâncias, o debate que dá que pensar com Alferes Pereira, Filipe Dias e Délio Carcajo. Vamos, como sempre, analisar a atualidade no Concelho de Santa Maria da Feira, no país e no mundo.